Então, boa noite, pessoal, e muito obrigada pela presença, como sempre, e grato a quem estiver ouvindo a gravação. E hoje nós temos a penúltima sessão do nosso capítulo sobre a cura do sonho, mas para Jesus nos trazer da cura do sonho, ele vai nos trazer, como eu falei até há pouco, nessas duas últimas sessões, hoje a imagem de quem é o sonhador do sonho. Então, se nós estamos para nos curar de um sonho, alguém está sonhando o sonho, o sonhador do sonho, e na semana que vem, no último capítulo, no encerramento da cura do sonho, nós vamos ver sobre o herói do sonho, o personagem herói do sonho, que são duas complementações onde Jesus nos traz muita clareza, que vai explicando muito aquilo que nós esquecemos, mas que estamos utilizando como uma proteção contra o nosso ser, uma proteção de voltarmos a nossa mente à paz, embora que aparentemente seja isso que a gente queira. Então, parece contraditório dizer que nós temos resistências ao céu, resistência à volta da consciência, do despertar, porque nós ainda temos medos. E os medos, eles têm que ser vistos, a sua causa tem que ser olhada de volta, de modo a que sejam desfeitos, a ver que não há causa. Então, são duas sessões, assim, muito esclarecedoras, e hoje, então, será a primeira parte, então, que é a sessão 7, nesse capítulo 27, o sonhador do sonho. E antes de iniciarmos, então, eu vou convidar vocês a me acompanharem, como a gente sempre tem feito, na nossa entrega de propósito para esse estudo de hoje. Nós podemos nos concentrar, fechar os olhos, respirar pausadamente, profundamente. Isso para trazer toda a nossa concentração para o presente momento, largando os barulhos externos dos quais nós chegamos até aqui, largando eles e colocando a nossa meta, que é a de que o Espírito Santo seja o nosso professor, que ele nos conduza nesse estudo, que ele revele a nós o que está sendo dito através desses símbolos de palavra, de texto, que o entendimento dele chegue à nossa consciência. E assim, colocada essa meta, o escolhido, que o Espírito Santo seja nosso professor para essa hora de estudo, nós estamos prontos para vermos o que Jesus tem a nos dizer sobre o sonhador do sonho. Então, lembrando que sonho, Jesus chama essa nossa experiência aqui de vida como um grande sonho. Mas ele começa explicando sobre nossos sentimentos. E ele começa, então, dizendo que o sofrimento é uma ênfase. Então, é um foco, é uma escolha, uma ênfase colocada em tudo aquilo que o mundo fez para te machucar. Então, nós vivenciamos muito o sofrimento através daquilo que acreditamos que nos acontece. Então, como se o mundo fosse nos machucar, e nós valorizamos isso, essa ênfase. Aqui está claramente exposta a versão demente que o mundo tem do que seja salvação. Como um sonho de punição, no qual o sonhador está inconsciente do que lhe trouxe o ataque a si mesmo, ele se vê atacado injustamente e não por algo que é ele próprio. Então, aqui
no sonho, aqui na nossa experiência de vida, vamos chamar aqui então a consciência individual, como se fosse a nossa vida, aparentemente aqui nós estamos inconscientes da causa do que está nos acontecendo. E aparentemente, como ele diz aqui, nós sofremos ataques de coisas externas ou do próprio corpo, mas aqui o enfoque é do externo, e muitas vezes de forma injusta e através de algo que não é esse personagem do qual eu acredito que é o meu ser. Então, este é o roteiro do sonho, eu estar consciente de um ser e de ser vítima de coisas externas das quais eu não compreendo, das quais estão inconscientes, das quais eu estou inconsciente. Ele é vítima dessa alguma outra coisa, uma coisa fora de si mesmo, no qual ele não tem nenhuma razão para ser responsabilizado. Então, quem não se sentiu já totalmente isento de culpa e ainda assim, aparentemente, alguma coisa de mal lhe aconteceu? Ele tem que ser inocente porque não sabe o que faz, mas apenas o que lhe é feito. Então, nós, como consciência individual, nós não sabemos o que na nossa mente está fazendo, está projetando, mas nós sabemos o que nos é feito, os efeitos que chegam até nós. Desses nós estamos cientes. Ainda assim, o seu ataque a si próprio continua evidente, pois é ele que carrega o sofrimento. Então, embora ele não lembre o personagem, todos os personagens aqui do mundo não lembrem em sua consciência o que eles estão fazendo na mente, da forma como eles estão projetando aqui no mundo, no entanto, tem consciência do que lhes é feito, só que, obviamente, tudo que lhes acontece tem que ser de si mesmo um ataque da sua própria mente, porque o sofrimento comprova isso. E não pode escapar, porque a fonte do sofrimento é vista fora dele. É assim que o ego fez o mundo. Então, a fonte do sofrimento é externo, porque alguém outro está fazendo isso a mim. E, no entanto, ainda tem que vir de mim, porque sou eu que estou sofrendo. Então, o ataque é a mim. O João levantou a mão? Ô Ying, com base nisso que você trouxe, eu sinto de trazer uma reflexão já também a respeito disso que o Márcio convidou a gente a observar no início da reunião, porque, para mim, esse trecho que ele está trazendo agora para nós, ele está mostrando que as nossas orações, elas são sempre respondidas. Através do que está chegando a nós, a gente consegue saber qual é o pedido que a gente está fazendo no nosso coração. E Jesus ensina isso na canção da oração, que toda a oração é respondida e nunca deixa de ser respondida. Então, muitas vezes, a gente pensa que não está tendo a resposta, mas nós estamos tendo a resposta exatamente como nós estamos pedindo. E eu sinto que o convite que o Márcio fez para nós foi sobre a importância de olhar para o que a gente está recebendo e nos questionar se a gente realmente está querendo mudar a resposta que nós estamos pedindo. Não é nem a resposta de como a gente está aceitando, ou se está demorando mais, está demorando menos, mas o que a gente está recebendo é o que nós estamos pedindo. E isso é claro para todos nós, através do que a gente está observando na nossa frente agora. Através das nossas sensações, através dos nossos pensamentos, através das nossas reações diante do cenário, a gente está com todas as nossas respostas na nossa consciência agora. Não existe nenhuma resposta que deixa de ser respondida, porque nós estamos orando o tempo todo.
E nesse sentido, não há tempo. Não existe tempo nisso. Existe apenas oração. Eu sinto que seria importante relembrar isso, porque é uma coisa que Jesus deixa clara no livro, sabe? E Perfeito. Uhum. Perfeito. E colocando aqui, nós podemos dizer que esse primeiro parágrafo, Jesus descreve aqui a oração do sonhador que está inconsciente do sonho. Então, Jesus está apenas descrevendo o que era o nosso natural, o que é o natural de todos aqueles que se veem como seres separados do irmão. Então, a oração é por ser a vítima, e eles sabem do sofrimento que estão tendo. No entanto, aqui Jesus, de agora em diante, vai nos colocar a segunda parte. A primeira parte é essa parte interna aqui, então, de como que acontece a nós. O Márcio, por favor, também levantou a mão. Ing, mas eu gostaria de ouvir o que é que você pensa sobre isso que o João acabou de trazer. Qual é, na sua prática, como você olha para o que ele acabou de trazer? Isso é muito importante para a gente olhar mesmo. Sim. Baseado até mesmo nesse texto que nós estamos lendo, é muito importante olhar para isso. Porque se a gente não compreender de onde a gente ora, a gente também não vai aceitar esse texto que você está lendo agora. Sim. Então, Na sua prática, o que é que você sente em relação ao que o João acabou de trazer? a respeito da oração, Os pedidos que nós fazemos e o que nós recebemos. sim, na minha prática, o mundo que eu vejo, na minha oração, na minha concentração, eu vejo como o resultado do que está por detrás da aparente consciência, o que está oculto em mim, e pelo resultado, sendo o resultado de ataque, eu consigo daí determinar o quanto ainda há de equívoco na minha mente, porque ainda estou vendo o meu irmão como algo separado de mim, eu estou permitindo que ele me fira, quando na verdade a minha oração ainda é por separação. E quando me percebo disso, ao invés de analisar ou de buscar ou me sentir culpada, eu já consigo de entregar isso tudo ao Espírito Santo para que isso seja corrigido sem um julgamento meu do que deva acontecer depois. E nessa virtude, nessa entrega ao Espírito Santo, muitos milagres eu já presenciei de mudanças de sentimento e de testemunhos do que vem a mim. Então, através da percepção de que o que eu estava recebendo, o que estava me incomodando, era uma oração minha de ataque. E então, mudando o foco na mente, mudando a mentalidade para o Espírito Santo, a oração de ataque, ela se transforma em uma oração de cura do Espírito Santo. E isso traz um testemunho de paz e de mudança. E isso tem funcionado para situações específicas, quando elas vêm, ou quando o sentimento é de contrariedade, ou de não estar satisfeito, ou medo. Existem muitos nomes para as situações, mas a maneira generalizada, que se aplica a todas, para mim é essa. É perceber que o que aparentemente lá fora está em mim, e aí essa entrega ao Espírito Santo, do meu pensamento, não da situação,
mas o meu pensamento que está equivocado, o meu pensamento que precisa mudar para o foco da mentalidade do Espírito Santo. E nesse deslocamento, nesse instante santo, um instante santo que eu consigo no Espírito Santo, nessa quietude, quando retorno ao mundo, quando eu retorno às coisas e consigo permanecer em quanto mais quietude, menos interferência da minha parte, mais aparentemente as coisas também aqui vão se arrumando por si só. João? Pelo que eu pude sentir aqui, você disse para nós que você consegue observar que o que está acontecendo no seu cenário é o resultado do que você está pedindo. E então você leva isso para o Espírito Santo para que seja mudado, para que seja ressignificado a partir da mentalidade certa, né? Na minha, que seja ressignificado na minha percepção, não no mundo. Nunca peço para mudar o mundo. Mas na sua percepção através da mentalidade certa. A minha mentalidade. Certo. Sim. Então, tudo que eu estou pedindo chega a mim conforme eu pedi. É isso, né? Isso. Essa é a resposta da oração que o João estava dizendo, que toda oração é respondida. Entendi. Obrigado, Indy. O João está com a mão levantada ainda, não sei se é de antes ou para complementar agora. Só para complementar Sim. mesmo, Ingy, porque eu sinto que um dos conceitos também que é muito trazido para o personagem, para salvar o personagem, é o conceito da gentileza associado ao tempo. Tanto que a gente fala muito, a gente usa muito a expressão gentileza associada a uma palavra devagarinho. Só que a gente não vê que muitas vezes é o personagem naquela sensação basal de vítima gerada pela culpa, da ideia de separação, sentindo dor, e ele confirma a dor, e aí ele vai lá e gera um julgamento para ele mesmo de que ele precisa ir um pouquinho mais devagar. E aí eu sinto que nesse momento é um dos momentos onde a consciência mais associa o conceito de gentileza ao tempo, nesse sentido de processo. E Jesus não está associando gentileza a processo. Ele fala que a gentileza é o reconhecimento de que o dano é impossível. Certo, perfeito. O que Jesus chama de gentileza é o reconhecimento de que a criação não pode ser afetada. E isso, eu sinto que não tem nenhum conceito de tempo nessa ideia de gentileza, sabe? É exatamente o oposto, é um deslocar-se do tempo, e aí some essa sensação do personagem achar que ele está usando de uma ideia de gentileza para ser gentil com o avatar, porque é o avatar que está gerando a dor. É a identificação com o mundo e com o avatar que gera todo o sofrimento, só que o avatar muitas vezes não usa isso para reconhecer a oração que a consciência está fazendo lá internamente, como uma maneira de transcender isso e usar como para o perdão mesmo, sabe? Então, é bem importante a gente aceitar o conceito de oração e compreender que todas as respostas já estão sendo dadas agora, porque a oração nada mais é do que o pedido que eu estou dando, né? Eu estou fazendo um pedido o tempo todo. E é isso que eu queria complementar. E essa oração, então, não é do ser separado aqui, não é do avatar, não é da individualidade. Essa oração é da mente, por isso que hoje o sonhador do sonho é para, no final da sessão aqui, compreender que o personagem é apenas um mero engano, aquilo que nós estamos conscientes aqui sequer existe. Então, a oração é da mente, e Jesus trouxe aqui nesse primeiro parágrafo o que aparentemente acontece ao personagem se o personagem fosse o ser real, se o personagem fosse real, ou se isso que a nossa mente percebe como sendo o nosso ser fosse
esse ser separado, ele percebe assim, que ele é vítima e que alguém está ali causando a dor. Então, aparentemente, nesse primeiro parágrafo, Jesus está clareando para nós, ele não está dizendo que nós somos esse ser, ele está dizendo que é assim que nós pensamos na mente e projetamos para dentro do mundo a nossa consciência. E agora a nossa consciência, ela primeiramente percebe assim. E agora, a partir do segundo parágrafo, vamos ver que como a nossa mente está, então, a nossa consciência está presa a um personagem que aparentemente é vítima de coisas externas, ele agora está dizendo, agora está sendo mostrado a ti que podes escapar. Então, nós podemos escapar, mas não é o personagem, o avatar, é o nosso ser que está em sofrimento. O sofrimento na nossa experiência real. E isso nós podemos escapar. Tudo que é necessário é olhares para o problema assim como é e não o modo como o tinhas colocado. E aqui, o modo como o tinhas colocado é a nossa percepção do mundo. É como nós pensamos que o problema é. Então, nós temos que aprender a olhar como, de fato, o problema é, como Jesus está nos ensinando o que é o problema e não aquilo que nós achamos que é o externo, que é que seja a forma da percepção individual, não é esse o problema. E a questão sempre está na nossa mente. Como poderia existir uma outra forma de resolver um problema que é muito simples, mas foi obscurecido por escuras nuvens de complicação feitas para manter o problema sem solução? Então, o mundo inteiro, ele é repleto de nuvens escuras que só camuflam o verdadeiro problema, que é um pensamento da mente que acredita que tem problemas, que se separou. Não sei se o Márcio tinha apertado a mão também. Foi por engano, Ing, eu fui fechar o microfone tá. e sei o botão errado aqui. Ok, então. Então, o problema nosso, da nossa consciência, é muito simples, mas se nós quisermos ligar o nosso ser a um ser individual, então nós vamos ver 1000 nuvens escuras, obscurecendo aquilo que poderia ter uma solução muito simples. Sem as nuvens, o problema emergirá em toda a sua simplicidade primitiva. Então, por um instante que a gente se desloque do nosso personagem individual para a mente, e ali nós olharmos com o Espírito Santo de volta para esse cenário que parece ser a nossa existência daqui, nós vamos perceber o quanto todos os problemas são um só, são o mesmo, e como é simples o seu desfazer. A escolha não será difícil, porque o problema é absurdo quando visto com clareza. Então, uma mente que olha a partir da mentalidade, sem estar enganada quanto ao seu ser, se ela for honesta consigo, e for ao nível da mente, se deslocar do personagem para a mente e permitir que o Espírito Santo lhe mostre onde está o problema, isso fica muito claro. Ninguém tem dificuldade de tomar uma decisão para permitir que um problema simples seja resolvido, se esse problema é visto como algo que está ferindo e é muito fácil de ser removido. Então, não importa a forma específica que o problema toma aqui no mundo, da mentalidade que transcende o nosso personagem individual preso dentro do mundo físico, quando nós nos voltarmos o pensamento à mente,
e nós olharmos a partir do Espírito Santo de volta as nossas crenças equivocadas, o problema é visto muito simples e nós podemos captar onde que está a origem do que está nos ferindo, que nunca é no mundo externo, nunca é o irmão que nos fere. É muito simples ver qual é a crença equivocada que está nos ferindo, e é essa que precisa ser removida. E sempre tem a ver uma crença que nós pensamos que estamos separados da nossa fonte de vida. Nós pensamos que estamos separados de Deus, e é olhando a crença, o pensamento que acredita nisso, que não faz nenhum sentido, porque nós nunca poderíamos ter deixado a Deus. Ideias não deixam a sua fonte. Nós somos um pensamento pensado por Deus. Então, tudo que nós fazemos ainda é um engano. Mas Jesus vai continuar explicando como que a nossa mente, que aparentemente pensa que se separou de Deus, ela passou a raciocinar. Tanto é que ele diz aqui no 3, o raciocínio pelo qual esse mundo é feito, no qual se baseia e pelo qual ele é mantido, é simplesmente o seguinte. Então, o raciocínio que faz com que nós pensamos que somos personagens dentro de um mundo físico, um personagem com individualidades, cada uma separada da outra. Como que é esse pensamento? Que nós também poderíamos chamar do pensamento do ego. E ele é o seguinte: nós pensamos, o ego pensa quando ele olha para o mundo e vê o irmão separado. Tu és a causa do que eu faço. A tua presença justifica a minha cólera, e tu existes e pensas à margem de mim. Enquanto atacas, eu tenho que ser inocente. E aquilo que eu sofro é o teu ataque. Então, isso é o que o ego quer que nós acreditemos, mas é essa fala que o nosso pensamento separador deu ao ego para ele dar a nós. Então, nós queremos, lá no nosso inconsciente, nós queremos que o irmão seja a causa do meu desconforto, quando todo o desconforto, nós sabemos, é a partir que nasceu, e só tem uma fonte, que é o pensamento de ter se separado de Deus. Mas agora, aparentemente, ele joga essa culpa no irmão, por isso que ele diz que tu és a causa do que eu faço, e que a presença do irmão justifica a cólera, e existe, e também o irmão, nós pensamos e existimos a parte dele. Então, nós nos vemos separados. E enquanto ele ataca, nós somos inocentes. Essa é a forma de salvação do ego, ou da mente culpada. Uma mente culpada, ela quer justificar a sua culpa. E aí ela joga esse joguinho de dar a culpa do desconforto ao irmão. E se eu sofro, ao invés de olhar na minha mente, o equívoco da minha mente, a salvação do ego para ele se perpetuar é jogar essa culpa do sofrimento no irmão, que o irmão é o responsável do meu desconforto. Ninguém que olha para esse raciocínio exatamente como pode deixar de verificar que ele não procede, não faz sentido. Isso, para uma mente racional, uma mente que usa a razão, isso não faz sentido. Apesar disso, parece razoável, porque parece que o mundo está te ferindo. Então, aparentemente, o mundo está nos ferindo, mas isso se nós não olharmos de fato com a mente, se quisermos permanecer cegos, veremos sim os testemunhos de que o mundo está nos ferindo. E assim, aparentemente, não há necessidade de ir
ires além do óbvio em termos de causa. É tudo que o ego quer, que nós paremos aqui, que nós consideremos que o nosso desconforto, que a nossa dor, o nosso sofrimento, seja a causa do mundo, mesmo no mundo espiritual, mesmo aqui, quando ideias diferentes entre irmãos, aparentemente eu não me sinto confortável porque o meu irmão pensa diferente de mim. Pode não estar explícito isso, mas isso significa que ainda não estou me sentindo una com o irmão, ainda não sou o amor com o irmão, ainda me vejo separado, e o ego gostaria que a gente encerrasse aí e simplesmente batesse o martelo e dissesse: está consumado, está decretado, o irmão é o culpado. E, de fato, então, e por isso que o ego não quer que nós passemos adiante, que não olhemos o óbvio que está por detrás disso. E, de fato, essa necessidade existe. Nós precisamos ver o que está além desse pensamento. A necessidade de que o mundo escape da condenação é uma necessidade que aqueles que aqui habitam estão unidos para compartilhar. Todos que vieram se identificar com uma identidade separada, que têm a experiência de estar cientes de estar aqui no mundo, têm isso em comum. A necessidade de que o mundo escape da condenação. No entanto, eles não reconhecem a sua necessidade comum. Então, embora essa seja a necessidade de todos nós, aparentemente isso não é visto como sendo algo em comum, pois cada um pensa que se fizer a sua parte, a condenação do mundo cairá sobre ele. Então, como assim? Como que a condenação, se eu fizer a minha parte, a condenação virá sobre mim? Jesus está afirmando que é esse pensamento que está na nossa mente, lembrando sempre que nós estamos fora da mente. Então, isso é porque no nosso sistema, para nós pensar separação, nós temos que pensar igual ao ego, porque se nós pensar igual ao Espírito Santo, nós somos união. Nós somos, então, de volta o Cristo. Então, estando no ego, o que nós vamos pensar? Que o outro é o culpado. Mas se o outro não for o culpado, como Jesus está dizendo que a culpa nunca está lá fora, nunca é no irmão, o ego rapidamente interpreta que então o culpado sou eu. Por isso que ele está dizendo aqui que cada um pensa que se fizer a sua parte, a condenação do mundo cairá sobre ele. Então, se eu ainda estou no sistema do medo e eu não posso culpar o outro, aí rapidamente vem um pensamento, ainda um pensamento separador de medo e do ego, que diz que nós então seremos os culpados. Por isso a resistência a querer despertar, porque ainda existe esse medo de que na liberação do irmão, a culpa cairá sobre nós, porque alguém tem que pagar a conta. E é isso que percebe como se fosse a sua parte na libertação do mundo. Então, e a vingança tem que ter um foco. Então, nós, no pensamento separado, não há como pensar separado e não ter todo o sistema por detrás do pensamento separado. E o pensamento separado exige que alguém pague a conta, e se não for o outro, tem que ser eu, e isso é percebido como se fosse a libertação, que alguém tem que pagar a conta. E aí entra a vingança, por isso o não amor ao irmão. Então a vingança tem que ter um foco. De outro modo, a faca do vingador ficará em sua própria mão e apontada para ele mesmo. Então, como que eu posso ferir-me a mim mesmo? Mas se não for o irmão, será eu. Então a faca estará em minha mão. E ele precisa vê-la na mão de um outro para poder ser a vítima de um ataque que não escolheu. Então, esta
tudo isso aqui ainda é o sistema de pensamento do ego, o sistema de pensamento de separação que Jesus está abrindo para nós, porque estava muito no inconsciente de cada um que vem se esconder dentro de uma forma física aqui no mundo. Estando ciente ou não desse pensamento, todos nós temos em comum essa ideia de que eu preciso ver, então, a faca da vingança na mão do outro para ele me ferir, porque senão eu não serei o inocente, senão serei eu mesma a me ferir. E assim sofre com os ferimentos feitos por uma faca que um outro segura, mas não ele mesmo. Então, todos que acreditam em separação, acreditam no ego, fazem, dá para chamar até essa oração, de que o outro nos fira, que o outro segure a faca que vai nos ferir. Esse é o propósito do mundo que ele vê. E encarado, então, esse sonhador do sonho, esse que fez esse sonho, o nosso ser que pensou separação, o ser que fez o sonho, esse é o propósito do mundo que ele vê. Ele fez esse mundo de sonho com esse propósito, justamente para que a culpa agora não seja vista dentro de si mesmo, mas no outro, e assim possa sofrer nas mãos do outro e comprar a sua inocência através desse preço. E encarado dessa maneira, o mundo provê os meios através dos quais esse propósito parece ser cumprido. Então, o mundo nada mais é do que a tela da mente. A mente quer que algo de fora seja o responsável para nos ferir, para nós adquirirmos a inocência. Então, o mundo simplesmente ele foi feito para esse propósito, para cumprir esse propósito. Os meios atestam o propósito, mas não são eles próprios uma causa. Então, o mundo é um meio através do qual cada ser pode vir a sofrer nas mãos dos outros. Então, esse é o meio, mas não é esse meio, o mundo, ele não é a causa. Então, por isso que ele diz que os meios atestam o propósito, mas não são eles próprios uma causa. O mundo não é uma causa de nos ferir. Ele apenas é um meio através do qual o sofrimento chegou à nossa consciência. Tampouco a causa vai mudar se for vista a parte de seus efeitos. Então, a causa, que é um pensamento na nossa mente, essa causa não vai mudar separado dos meios, dos seus efeitos. Então, se nós não virmos a causa, por isso que Jesus insiste de irmos além do mundo físico, além da individualidade, além daquilo que aparentemente está acontecendo, porque a causa está além. E se a causa não for vista separada de seus... Se a causa não for mudada, se ela não for vista, não for mudada, não adianta mudar os efeitos, não adianta mudar o mundo, não adianta tornar o mundo mais amoroso, praticar aparentemente a amorosidade entre as mentalidades do mundo, se a causa, o pensamento de separação permanecer intacto. A causa produz os efeitos, que então testemunham a causa e não a si mesmo. Então, a causa, um pensamento, o sonhador pensou, foi esse sonhador, essa única mente, ela produz os efeitos de um mundo separado. E se agora nós vermos esse mundo, ele testemunha a causa, a mente, mas não a si mesmo. Então, o problema não está no mundo, não está no pensamento que nós pensamos que, se formos
mudar o mundo de modo a conseguir que todos se reconciliem aqui no mundo e sejam gentis um para com o outro, aí estará feita a salvação da mente. Não é assim, porque a mudança tem que estar na mente. E a causa da mente é justamente ela está rompida com sua fonte, ela está rompida com Deus. Esta é a causa. Olha, portanto, para o que está além dos efeitos. Olha, portanto, além do mundo comportamental. Olha além do que está acontecendo aqui. Não é aqui que a causa do sofrimento e do pecado tem que estar. Então, nada no mundo aqui é a causa. Óbvio que aqui é o efeito, mas não a causa. Então, a causa não está aqui no mundo de sofrimento. E não pares no sofrimento e no pecado, pois não passam de reflexos daquilo que os causa. Então, a causa verdadeira, a nossa mente, o sofrimento e a ideia de pecado é só efeito. Então, o que nos fere é o efeito. Mas para mudar isso, não há mudança possível nos efeitos. Podemos até, aparentemente, mexer nos efeitos, mas isso não muda a causa. Se nós queremos, de fato, voltar a despertar para o nosso ser verdadeiro, para despertar desse sonho de um mundo separado, nós temos que mudar a causa que está na mente. E essa causa, então, está além do sofrimento aqui do mundo, está além da ideia do pecado que nós vemos expressos no mundo. A parte que desempenhas em resgatar o mundo da condenação é o teu próprio escape. Com tudo que nós precisamos, a nossa função aqui no mundo é nós mesmos escapar da ideia de condenação. Nós escaparmos desse pensamento insano que nos diz que a causa do nosso sofrimento é externo, é aquilo que o mundo nos apresenta. Então, para nós cumprirmos com a nossa missão, vamos dizer assim, em relação ao mundo, é a nossa função, o nosso próprio escapar. Não te esqueças de que as testemunhas do mundo do mal não podem falar, exceto por aquilo que tenha visto uma necessidade de mal no mundo. Então, o mundo foi feito para testemunhar a separação, a ruptura. Então, é um mundo do mal, porque se opõe ao que é real. E todos os testemunhos daqui, eles têm que testemunhar a favor do mal, eles têm que testemunhar esse mundo corruptível, esse mundo que faz sofrer. E foi aí que a tua culpa, pela primeira vez, foi contemplada. Então, quando a nossa mente, que ela se viu separada de Deus, e ela tentou fugir de Deus, porque achou que afrontou a Deus, e ela projetou um mundo no qual ela pudesse separar ou jogar fora a sua culpa e dar ela a culpa a outros. Foi assim que esse mundo aqui surgiu. E quando a nossa consciência se separou dentro desse mundo para aparentemente adquirir a sua inocência de volta, culpando outro irmão, foi nesse instante que ela contemplou pela primeira vez, então, a culpa individual. A culpa que antes era vista na mente, que nós fugimos da consciência da mente unificada, separada, nos fracionamos em consciências individuais e agora viemos a sentir, então, a culpa em relação agora ao irmão. Na separação do teu irmão, teve início o primeiro ataque a ti mesmo.
Como assim o primeiro ataque a mim? Porque o irmão ainda sou a mim mesmo, mas eu me senti culpada, dei um papel para ele ser o algoz, para ele ser o culpado, para ele me ferir. Então, isso fez com que eu me feri nele, no irmão. Então, foi aí que eu me ataquei a primeira vez. E é a isso que o mundo dá testemunho. Não busques outra causa, não procures desfazê-la entre as poderosas legiões de testemunhas mundanas. Então, não busque curar a causa da culpa dentro do mundo. Elas apoiam a sua reivindicação da tua fidelidade. O mundo, ele apenas é fiel àquilo que eu dei para ele, o papel para ele fazer. Naquilo que esconde a verdade, não é onde deves procurar achar a verdade. O mundo foi feito para esconder a verdade do ser que eu sou. Então, não procure no mundo a cura. Não é ali que a verdade está. O Márcio, por favor, eu acho que tinha apertado. Sim, Ing. Eu senti aqui de trazer algo para clarear aqui na minha mente. Você está trazendo aí para nós sobre essa questão que eu uso o irmão, a gente está falando sobre o ataque, né? Eu uso o irmão e faço uma imagem e uso essa imagem para projetar a culpa, enfim, isso que você trouxe. Sim. Quero sentir com você, porque quando a gente ouve essa questão do ataque, geralmente a mente, ela condicionada, ela vai para um lugar de imaginar que o ataque é só quando eu tenho um desgaste, um conflito, ou uma sensação de dor, né? Algo que eu não gosto no irmão. Mas só de eu imaginar que, de repente, a minha mãe é a minha mãe, e se isso tem um especialismo naquela ideia de mãe, isso também é um ataque para a impecabilidade do Filho de Deus, não é isso, Ing? Perfeito, é o especialismo, tanto o ódio especial quanto o amor especial. São só Sim. duas faces da mesma moeda. É esse mesmo ataque que você está trazendo, nos É convidando. o mesmo ataque, tudo que é separador, tudo. O amor especial, ele é, como a gente viu nas aulas anteriores, é só uma forma diferente, mas ainda é a mesma coisa. Ainda não é o reconhecimento do ser que nós somos. Ainda é tentar se manter dentro desse sonho mesmo, porque tudo que nós estamos descrevendo até aqui está ocorrendo dentro de um sonho. Jesus estava falando como que é o sonho do que nós chamamos de ser a nossa vida aqui no mundo. E na prática, agora eu não vou renegar minha mãe, dizer que, então eu não posso mais gostar da minha mãe. Não é sobre isso, né, Ing? Eu continuo no comportamento, com a mesma relação, só na mente eu me lembro que eu me lembro de ir além disso, de me unir em uma única mente com essa imagem que aqui representa minha mãe. E no comportamento a relação segue a mesma coisa. É isso? Perfeito, no instante santo é esse reconhecimento, e só no instante santo, porque e quando o instante santo for contínuo, quando não houver mais culpa, aí sim será a consciência do céu, onde não há mãe, pai, irmão, onde não há essa dualidade de mundo físico. Mas daí quem faz o resto é o Espírito Santo, né, Ing? A gente só decide. É isso, a gente só decide pelo instante santo, o resto nos é dado. É muito pequena a nossa parte, é só a decisão. Obrigado, Ing. O restante tudo nos é dado. Acho que o Gustavo também tinha apertado a mão. Foi. Ou já está ok? Foi. Sim? Bom, vamos continuar então. Eu não sei, Gustavo, se queria... Eu acho que cortou um pouco aqui a comunicação, aqui a voz. Estão ouvindo o que eu estou falando? Agora estou ouvindo. Bom, eu estou dizendo o seguinte, que nós fizemos o filme, nós escolhemos o cenário, os personagens, botamos uma faca na mão do personagem, porque o ego quer morrer, agora quer ver a faca na mão do outro. Nós editamos
isso tudo e ficamos com medo. Oh, meu Deus, que mundo horrível. Exatamente, é isso que Jesus está descrevendo sonho. nesse texto de hoje, para nós nos dar conta disso, desse filme. Ele está descrevendo esse filme aqui. Como ele vai... É exatamente isso, Gustavo. E nós ainda nos identificamos como um personagem desse filme. Mas, seguindo, então, aqui o que Jesus está dizendo, que é a mentalidade que nos trouxe até aqui. As testemunhas do pecado estão todas dentro de um pequeno espaço, dentro desse filminho, dentro desse instante de loucura. É aqui que achas a causa da tua perspectiva do mundo. Houve um tempo no qual não tinhas consciência do que era, na realidade, a causa de tudo que o mundo parecia lançar sobre ti, sem o teu convite e sem a tua solicitação. Então, nós projetamos isso tudo, mas houve um tempo que nós nos identificamos apenas com um personagem e não tínhamos mais consciência de que éramos nós que fizemos isso tudo. De uma coisa estava certo. Então, quando não tínhamos consciência de que era nós mesmos que fizemos isso tudo, então de uma coisa estava certo. Entre as muitas causas que percebias como portadoras de dor e de sofrimento para ti, a tua culpa não constava. Nós sempre achávamos que o culpado era o outro, nunca estava a própria culpa. E tampouco os tinha requisitado para ti mesmo, que nós não pedimos para sofrer. Isso que é o que nós pensávamos. Foi assim que todas as ilusões vieram. Então, foi assim que fizemos esse mundo ilusório. Aquele que as faz não se vê fazendo-as e a realidade delas não depende dele. Então, ele não se vê, o sonhador que sonha o sonho, ele que faz o sonho não se vê fazendo o sonho e sequer acha que o sonho depende dele, acha que ele está, que o sonho é feito por algo externo a ele. Qualquer que seja a causa que tenham, é algo bastante à parte dele, e o que ele vê está separado da sua própria mente. Então, tudo que ele vê agora externo, ele não vê como sendo parte da sua própria mente. E as causas do que ele vê também, ele não acredita que seja ele o causador. Ele não pode duvidar da realidade de seus sonhos, porque não vê a parte que desempenha em fazê-los e em fazê-los parecerem reais. Então, o sonhador, ele sonhou um sonho com 1.000 personagens, 1.000.000 de personagens, e agora a consciência foi para dentro a consciência se individualizou dentro desses bilhões de personagens, e agora cada consciência não vê que ela ainda é o sonhador, ela não vê o papel que ela desempenha em sonhar o sonho, ela simplesmente se vê como vítima dentro do sonho. Ninguém pode acordar de um sonho que o mundo está sonhando por ele. Então, se isso fosse verdadeiro, se o sonho fosse sonhado por algo externo, não haveria como despertar. Ele vem a ser uma parte do sonho de alguma outra pessoa. Não pode escolher despertar de um sonho que não fez. Então, como despertar de um sonho se não sou eu que estou fazendo? Se fizeram isso a mim. Ele fica impotente, uma vítima de um sonho concebido e alimentado por uma mente separada. Então, agora o personagem do qual a consciência está ciente, ele parece ser uma vítima de uma mente que sonhou isso. Ele não se vê como ele sendo sonhador, apenas se vê como uma vítima desse sonho. De fato, essa mente sonhadora, esse sonhador, essa mente separada, essa mente não se importa com ele. Então, a mente
aparentemente, se fosse verdade que existe um sonhador de um sonho e consciências separadas, essa mente que sonhou o sonho não se importa com a individualidade, com o ser individual, não se importa com ele e está tão pouco preocupado com a sua paz e a sua felicidade quanto o tempo ou a hora do dia poderiam estar. Então, aparentemente, a mente que sonhou o mundo não está nem aí se o seu personagem dentro do sonho está sofrendo. Ela não o ama, mas o coloca a sua vontade em qualquer papel que que satisfaça o seu sonho. Então, desde que a mente que está sonhando o sonho, ela coloca um personagem de vítima, outro de algoz, outro de mero espectador, outros sofrem mais, outros menos, mas ela simplesmente, essa mente não se importa com o personagem, e o personagem reclama que ele está sendo vítima de algo externo, mesmo que seja dessa mente. Essa mente separada que nós também chamamos de ego. Tão pequeno é o valor que lhe é dado a esse personagem, do qual nós temos consciência, que ele não passa de uma sombra que dança, pulando para cima e para baixo, de acordo com um roteiro sem sentido, concebido dentro do sonhar vão do mundo. Isso é o sonho do mundo. Cada personagem agora é simplesmente como uma sombra dançando, as marionetes do ego, ou do sonhador do sonho. Esse é o único retrato que és capaz de ver, a única alternativa que podes escolher, a outra possibilidade de causa, se tu fores o sonhador, a outra possibilidade de causa, se tu não fores o sonhador dos teus sonhos. Então, se nós não nos elevarmos de mente, se nós continuarmos sendo apenas a mente individual, não há outra forma de ser. Nós seríamos vítimas dentro do sonho. Então, aqui fica muito claro, e esse retrato que Jesus acabou de retratar aqui é exatamente assim, a menos que nós assumimos o nosso papel como sonhador do sonho. Se eu quero continuar sendo apenas um ser individual, é isso que se oferece a mim. E isso é o que escolhe se negas a causa do sofrimento, se negas que a causa do sofrimento está em tua mente. Então, se nós negarmos que é o nosso próprio pensamento de separação, que é a causa do sofrimento e que é a nossa própria mente que projetou esse mundo, então nós vamos continuar com a consciência preso na individualidade, à mercê do que o sonhador do mundo sonhou para o mundo. Fica contente porque ela de fato, por ela de fato estar aí, pois assim és a única pessoa que pode decidir o teu destino no tempo. Então, aqui está o começo do despertar. Então, a causa do sonho, do sofrimento está na nossa mente, e isso é uma feliz notícia, porque se a causa do sofrimento está na nossa mente e não no externo, nós nos tornamos senhores do nosso destino no tempo. Nós podemos decidir diferente, graças ao fato da causa da nossa dor não ser o externo, não ser o personagem sonhado, e sim ser a nossa mente. A escolha é tua entre uma morte de sono e sonhos maus, ou um despertar feliz e alegria da vida. Então, essa é a escolha, não é mudar o sonho de sono e sonhos maus. Isso, a escolha real está entre os sonhos e o despertar feliz, e isso está na mente. Então, essa é a nossa escolha real. Eu quero despertar ou eu quero continuar sonhando? Se eu quero continuar sonhando,
eu deixo de estar ciente que eu sou o sonhador do sonho. E aí eu me torno vítima do sonho. Mas se eu escolho despertar, tudo me é dado para a felicidade e para a alegria da vida. Entre o que poderias escolher, senão entre a vida ou a morte, o despertar ou o dormir, a paz ou a guerra, os teus sonhos ou a tua realidade? Então, não é uma escolha do que eu faço aqui no mundo, é uma escolha entre esse mundo ou o mundo de Deus, entre um personagem individual ou o Cristo. E nessa escolha está a alegria ou o sofrimento, ou a morte e a vida, dependendo a minha escolha. A minha oração é sempre uma escolha. Toda oração que nós fizemos é sempre uma escolha, se eu estou escolhendo pela vida ou pela morte. A oração, em última instância, é sempre essa escolha. Existe um risco de pensares que a morte é paz, porque o mundo equipara o corpo ao ser que Deus criou. Então, se nós pensarmos que nós ainda somos esse personagem, o corpo, existe o risco de nós achar que a paz vem através da morte. Como o mundo diz, descanse em paz quando o corpo deixa de funcionar. No entanto, uma coisa nunca pode ser o oposto. Como que a morte poderia ser paz? E a morte é o oposto da paz, porque é o oposto da vida. E a vida é paz. Então, Deus criou a vida está em Deus, então a paz está em Deus. Como que poderia haver paz na morte? Desperta e esquece todos os pensamentos de morte e descobrirás que tens a paz de Deus. É só isso que há a se escolher, ou permanecer no sofrimento, ou despertar e esquecer todos os pensamentos de morte, e descobrir de volta que nós temos a paz de Deus. Entretanto, se a escolha realmente te é dada, então tens que ver as causas das coisas que escolheste exatamente como são e aonde se encontram. Então, todas as escolhas equivocadas ainda têm que ser vistas, porque nós pensávamos que tínhamos escolhas entre elas. Por isso que Jesus vai descrever aqui mais uma vez como que acontece na nossa mente os níveis aqui do sonho. Que escolha se pode fazer entre dois estados, se apenas uma é claramente reconhecível? Por isso que Jesus tem que nos escolher. Se nós só reconhecemos a consciência daqui, como que nós podemos escolher entre o estado desperto do Espírito Santo e o mundo daqui, se só temos experiência daqui? Quem poderia estar livre para escolher entre efeitos quando ele vê apenas um como algo que depende dele? Então, essa é a parte do nosso, dentro do sonho, nós só vemos como aquilo que nós mesmos fizemos, como aquilo que depende de nós, como se aquilo que o irmão faz é algo externo e não dependesse de nós. Então, como que poderíamos escolher se algo ainda está fora de nós? Uma escolha honesta jamais poderia ser percebida como uma escolha na qual a opção está dividida entre um tu diminuto e um mundo enorme, com sonhos diferentes acerca da verdade de ti. Então, isso não é uma escolha honesta. Como que eu poderia escolher entre meu ser diminuto e o mundo externo? Isso ainda não é uma escolha. A brecha entre a realidade e os sonhos não está entre o sonhar do mundo e o que sonhas em segredo. Então, não é entre os sonhos de todos os outros e o meu sonho. Então, no meu sonho, mudar o sonho dos outros. Não é aí ainda que está a brecha entre a realidade e os sonhos. Essas coisas são uma só. Então, o sonhar do mundo
E o meu sonhar privado ainda é o mesmo sonho, ainda é sonho. O sonhar do mundo não é senão uma parte do teu próprio sonho que deste para os outros e viste como se fosse o início e o fim do teu. Então, tudo que a própria mente sonhou e depois ela deu para os outros é aquilo que, na minha consciência individual agora, aparentemente eu joguei fora, eu joguei no mundo. E aparentemente agora o mundo me concebeu um início e um fim, um corpo físico, um nascimento e uma morte, e um intervalo entre esse nascimento e morte, do qual eu estou ciente de um pedaço de sonho, mas todo o restante continua externo. Então, isso não é ainda, não há uma escolha aí ainda, porque ainda tudo é sonho, seja coletivo, seja individual, é sonho. No entanto, o sonhar do mundo teve início com o teu sonho secreto, que não percebes, embora ele tenha causado a parte que vês e não duvidas que seja real. Então, a quem que Jesus está dizendo quando ele diz que o sonhar do mundo teve início com o teu sonho secreto? Então, eu, mente unificada, separada, eu que pensei separação, antes de me fracionar e dar essa parte para o mundo, eu sonhei isso. E aí, embora que aparentemente o eu que agora está ciente não percebe isso, mas ainda tudo sou eu ainda. Eu que causei aquilo que aparentemente agora é externo. Como poderias duvidar, enquanto estás deitado dormindo e sonhas em segredo que a sua causa é real? Então, como que eu poderia duvidar desse mundo sonhado aqui, de que existe um personagem e existem outros que estão fora de mim, enquanto que eu, mente, continuo dormindo e pensando que o que eu projetei aqui é real? Um irmão separado de ti, um antigo inimigo, um assassino que te assalta no meio da noite e planeja tua morte, no entanto, a planeja de forma lenta, demorada, é com isso que sonhas. E essa, vamos dizer assim, é a segunda parte do sonho. Essa é a parte que cada um individualmente está ciente, a segunda parte do sonho. Mas existe a primeira parte, como ele diz aqui, entretanto, por detrás desse sonho, há ainda outro, no qual passas a ser o inimigo, o assassino, o inimigo secreto, o vingador e o destruidor do teu irmão e do mundo da mesma forma. Então, a primeira parte que eu sonhei, eu projetei todos os personagens. Então, eu também sou o vingador, o assassino. Não só aquele que agora a minha consciência está ciente. Aqui está a causa do sofrimento, o espaço entre os teus pequenos sonhos e a tua realidade. Então, o que me impede de ver a realidade de Cristo é que eu tenho dois sonhos a desfazer. O meu individual, o meu pequeno, onde eu busco a minha inocência na culpa do outro, e a segunda parte do sonho, que eu sonho esse papel para o outro. Como foi dito, esse filme completo. Então, é isso que me separa da minha realidade. A pequena brecha que nem sequer vês, o lugar onde nascem as ilusões e o medo, o momento do terror e do antigo ódio, o instante do desastre, tudo isso está aqui. Tudo está nesse grande sonho coletivo. Aqui está a causa da irrealidade. E é aqui que ela será desfeita. Tu és o sonhador do mundo dos sonhos. Então, nós não somos o personagem do sonho. Embora a nossa consciência esteja presa num sonhador, num personagem do sonho, nós somos o sonhador do mundo dos sonhos, o sonhador desse universo separado, o sonhador de tudo que aparentemente existe além do céu.
porque além do céu não existe nada, só um sonho. E eu sou o sonhador. Cada um é o sonhador desse mundo dos sonhos. Ele não tem outra causa, nem nunca terá. Então, eu sou a causa do mundo sonhado fora. Nada mais amedrontador do que um sonho vão aterrorizou o Filho de Deus e o fez pensar que ele perdeu a sua inocência, negou o seu Pai e fez uma guerra contra si mesmo. Então, na verdade, tudo esse pensamento de separação que nós pensamos que nós nos separamos de Deus, perdemos a inocência, negamos o Pai e fizemos uma guerra contra nós mesmos, que é agora esse mundo aqui, aparentemente, de personagens, um lutando contra o outro, isso nada mais é do que um sonho vão. Esse sonho vão, esse pesadelo aterrorizou o Filho de Deus. Tão amedrontador é o sonho, tão aparentemente real, que ele não poderia despertar para a realidade sem o suor do terror e um grito de medo mortal, a não ser que um sonho mais gentil precedesse o seu despertar e permitisse que a sua mente mais calma desse boas-vindas à voz que chama com amor para que ele desperte, ao invés de temê-la. Então, se não houvesse um sonho feliz, se a voz de Deus, que é o Espírito Santo, se nós se não passássemos a ouvir ele primeiro e ele nos desse um sonho gentil, e nós despertaríamos para a realidade, nós despertaríamos com terror ainda no coração, nos olhos, porque nós ainda teríamos medo de Deus, porque não suspeitaríamos de que nada de fato aconteceu. Por isso que o Espírito Santo tem um sonho mais gentil, no qual o sofrimento foi curado e seu irmão veio a ser seu amigo. É esse sonho, ainda sonho, que o Espírito Santo tem para nós. E isso nós chamamos de sonho feliz, ou de mundo real. Isso precisa anteceder o nosso despertar, para que nós possamos, de fato, despertar em paz, despertar no amor, sem medo. E com medo jamais poderíamos, de fato, despertar para Deus, porque só seres da mesma ordem podem se comunicar. E Deus é só amor, Deus desconhece o medo. E nós teríamos medo se o sonho que nós fizemos não fosse substituído pelo sonho do Espírito Santo. O sonho que nós fizemos, nós chamamos de ego. Então, se o ego não fosse substituído na nossa mente pelo sonho que o Espírito Santo nos dá. A vontade de Deus é que ele desperte gentilmente e com alegria e deu-lhe o meio para despertar sem medo. Então, esse despertar gentilmente, de fato, não tem nada a ver com o tempo, como foi dito no início da aula aqui, mas sim tem a ver com nós curarmos a crença que trouxe medo, porque o desfazer do medo é a nossa função, porque o medo não é real. Então, se o Espírito Santo desfizesse o medo, ele, em primeiro lugar, deveria acreditar que existe medo. Ele sabe que o medo não existe, mas ele sabe também que nós que nos identificamos numa ideia falsa, passamos a sentir medo. Então, é nosso trabalho, e é aqui que entra a gentileza para despertarmos, praticarmos esse despertar gentil, buscarmos esse sonho feliz, esse sonho gentil, que ele substitua o sonho de sofrimento, de dor, de ataque e de culpa. Então, levar todo o sonho de sofrimento ao Espírito Santo para que ele ressignifique esse sonho. Ele tem essa função de desfazer todo o ataque do sonho, desfazer todo o ataque imaginário e o substituir num sonho feliz.
Esta que é a verdadeira função da gentileza, permitir essa troca. Aceita o sonho que ele deu em lugar do teu. O Espírito Santo tem um sonho em lugar do nosso. Não é difícil mudar um sonho, uma vez que o sonhador já tenha sido reconhecido. Então, uma vez que nós reconhecemos que nós somos o sonhador do mundo, então está em nosso poder trocar esse sonho. Essa que é a mensagem aqui. Uma vez que o sonhador do sonho seja reconhecido, uma vez que aceitemos o papel de que nós somos o sonhador do sonho, não ninguém lá fora. Isso não foi feito a nós. Nós fizemos esse sonho. Então, uma vez que reconhecemos isso, é fácil nós tomarmos a decisão, como sonhadores do sonho, de entregar esse sonho que nós fizemos e para que ele seja substituído pelo Espírito Santo. Descansa no Espírito Santo e deixa que os seus sonhos gentis tomem o lugar daqueles que sonhassem no terror e no medo de morte. Então, por que não despertamos ainda? Não podemos, como personagem individual, despertar. Porque o personagem individual sequer existe, é só um sonho sonhado. Nós temos que primeiro, na nossa mente, tomar a consciência de que nós somos o sonhador do sonho. E aí sim entregar ao Espírito Santo o sonho que fizemos, o sonho de dor que fizemos, o sonho de rompimento, e para que ele o substitua por um sonho gentil. Ele traz sonhos que perdoam, nos quais a escolha não está entre quem é o assassino e quem será a vítima. Nos sonhos que ele traz, não existe assassínio e não há morte. O sonho da culpa está se apagando da tua vista, embora os teus olhos estejam fechados. Nós ainda estamos dormindo, mas o nosso sonho de culpa já está sendo apagado a cada vez que permitimos assumir o papel de sonhadores e entregar o nosso sonho do mundo inteiro que nós sonhamos ao Espírito Santo. Um sorriso veio para iluminar a tua face adormecida. Então, o ser que está sonhando, que não é o personagem aqui, mas que fez esse sonho, ele tem um sorriso na face, ele ainda está adormecido, mas o sorriso veio porque o Espírito Santo lhe deu um sonho feliz. O sono agora é de paz, pois esses são sonhos felizes. Sonha suavemente com o teu irmão sem pecado, que se une a ti em santa inocência. Esse é o sonho que o Espírito Santo nos dá. E desse sonho, o próprio Senhor do céu despertará o seu filho amado. Desse sonho feliz, Deus dá o último passo. Ele desperta o sonhador do sonho. Sonha com a benignidade do teu irmão, em vez de habitares nos seus equívocos, em teus sonhos. Então, no sonho individual ou do personagem da consciência, nós habitamos os equívocos do nosso irmão. E agora, o Espírito Santo nos dá um sonho benigno do nosso irmão, ao invés de habitar os equívocos dele. Seleciona a atenção cuidadosa que ele te presta como matéria dos teus sonhos, ao invés de contares os ferimentos que ele provocou. Então, ao invés de focar nos ferimentos que um personagem sentiu dentro dos sonhos, nós podemos colocar a nossa atenção cuidadosa no fato que esse irmão foi fiel a nós. Ele foi fiel porque, a nosso pedido, ele se prestou a ser um personagem dentro do sonho. Então, ele apenas foi fiel a nós. Perdoa-lhe as suas ilusões e agradece-lhe por toda a ajuda que prestou.
ele prestou ajuda sim, porque ele foi fiel ao nosso pedido, e agora, graças a ele, é possível de saber o conteúdo do que nós sonhamos, do que nós fizemos, porque tudo que ele nos fez, aparentemente, que causou o sofrimento, era o que estava na nossa mente, e nós tentamos nos livrar disso, jogando esse papel para cima dele. Então, ele foi fiel representando esse papel, quando, na verdade, isso estava em nosso sonho, em nosso pesadelo. E por isso que toda gratidão é devida ao irmão e não à condenação. E não deixes de lado as muitas dádivas que ele te deu, porque ele não é perfeito em teus sonhos. Então, ele sim se prestou a ser o nosso assassino, o nosso algoz, aquele que nos faz sofrer, ou mesmo aquele do amor especial que também nos prende dentro do sonho. Ele aceitou fazer esse papel. Então, a dádiva dele ser fiel a nós. Ele representa o seu Pai, que tu vês como aquele que te oferece ambas, vida e morte. Então, nós, quando pensamos separação, nós pensamos que a fonte de Deus ainda é vida, mas que ele também nos permitiu separar e, portanto, que Deus nos deu a morte. Irmão, ele dá só a vida. Deus não nos deu o sonho, Deus não nos deu a escolha da morte, essa escolha não existe. Entretanto, o que vês como as dádivas que o teu irmão te oferece, representa as dádivas que sonhas que o teu pai te dá. Então, tudo que pensamos na nossa imaginação que Deus nos deu é o que projetamos para o irmão. Permite que todas as dádivas do teu irmão, oferecidas a ti, sejam vistas à luz da caridade e da benignidade. Ou seja, sejam vistas à luz do Espírito Santo. E não deixes dor alguma perturbar o teu sonho de profunda apreciação pelas suas dádivas a ti. Então, profunda apreciação ao Cristo, que é o meu irmão. Não permita que nenhum sonho perturbador chegue a isso. Que nenhum sonho perturbador tire essa nossa profunda apreciação pelo Cristo do irmão. Então, isso Jesus nos trouxe hoje sobre o sonhador do sonho, e como eu comentei, o herói do sonho vai ser o fim aqui na semana que vem da cura do sonho. Jesus vai trazer a continuação do quanto nós nos enganamos no nosso personagem. E aqui nós já tivemos claramente, então, também a descrição do quanto nós não somos um personagem aqui do mundo. Isso aqui é apenas uma parte, a segunda parte do sonho. Na primeira parte do sonho, que nós fizemos como mente, que pensou a parte de Deus, foi sonhar um mundo cheio de personagens onde um ataca o outro. E esse sonhar, tanto coletivo quanto individual, nenhum deles é real. Tudo sonho. E o Espírito Santo, antes de despertarmos, não há despertar se nós não formos ao Espírito Santo e permitirmos que ele nos traga um sonho gentil. E isso, como eu falei, independe de tempo. A gentileza é de nós permitirmos que o Espírito Santo nos traga sonhos gentis, a menos que tenhamos medo de despertar, e temos medo de despertar enquanto não virem sonhos gentis. Então, uma coisa está atrelada à outra. Precisamos dos sonhos gentis para curar o medo, e enquanto não curarmos o medo também, nós não vamos ter sonhos felizes. Então, o Espírito Santo sabe como resolver essa equação por nós só precisamos de nos disciplinar e de realmente escolher a favor da paz, a favor do Espírito Santo.
Deixa eu ver aqui no chat, nós tivemos agora aqui a participação primeiro da Dayana. Da mesma forma que projeto o outro para me atacar, projeto o outro para me ensinar, para me salvar. Perfeito também, mas essa segunda parte de para salvar já é com a mente certa do Espírito Santo e o ataque era pelo ego. E a Juscelia colocou aqui, e então, na prática, o sonho feliz é olhar tudo que chega como uma dádiva. Olhar com os olhos do Espírito Santo, nunca tentar sozinhos, porque sozinhos nós somos ego, mas é sim. Porque por aí localizo a minha oração. Que tipo de oração tenho feito? Se oro a partir do medo, da culpa, da separação, ou a partir da verdade, do reconhecimento da imutabilidade e escolho de novo. Exato. Então, a oração, em última instância, ela só tem dois tipos. Ou estou orando junto com o Espírito Santo, ou por união, ou por separação. Por separação estou no ego, por união estou com o Espírito Santo. Nós tivemos algumas interações já, mas alguém gostaria de colocar mais alguma coisa agora? Espero que tenha ficado assim claro nesse sonhador do sonho, o quanto nós somos, então, o sonhador do sonho, e não o personagem já é efeito do sonho. Então, nós sonhamos, estamos conscientes do sonho privado, particular, mas que a nossa mente fez o sonho coletivo, e é no sonho coletivo que nós podemos entregar tanto o individual quanto o coletivo ao Espírito Santo, porque é função dele trocar por um sonho feliz, e alcançado o sonho feliz, próprio Deus dará o último passo, que é o despertar. Então, não é sequer nós que despertamos, mas a nossa escolha é entre permanecer no sofrimento ou o sonho feliz. É essa mensagem a de hoje. Alguém mais? Não, então eu vou encerrar aqui a gravação de hoje, pessoal, e espero todos na terça-feira para nós concluirmos, então, com o herói do sonho, a conclusão de todo o capítulo sobre a cura do sonho. Vou encerrando, então, aqui. Gratidão, mais uma vez, a Jesus, a nos trazer mais esse passo de elucidar nossos equívocos na mente.